Saudações, estimados irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos discorrer sobre um tema muito pouco falado no nosso meio, mas conhecido por todos, que é a pornografia. A pornografia é uma luta secreta no meio de muitos cristãos. Muita gente fala para você que você precisa se arrepender, você precisa deixar de ser hipócrita, você precisa parar com isso. Mas hoje eu quero mostrar para você o porquê que você vive mergulhado nisso e lhe dar algumas dicas para começar a sair desse lugar. Fique comigo neste breve vídeo. Bom, a pornografia atualmente é um dos maiores vícios da nossa geração. A nossa juventude sofre muito com esse vício e é uma realidade evidente. Há muitos estudos que falam sobre isso, dos prejuízos que a pornografia traz, tanto para cristãos quanto para mesmo aqueles que não são crentes. A pornografia é algo que traz prejuízos muito significativos ao ser humano de forma geral. A Bíblia nos fala que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. Por quê? Porque o pecado da imoralidade sexual não é apenas um pecado físico. Ela afeta a nossa mente, afeta a nossa alma e afeta também o nosso espírito. O pecado da pornografia, o vício da pornografia, tira de nós a nossa pureza, tira de nós a nossa intimidade com Deus, tira de nós a percepção real do verdadeiro amor e do nosso valor diante de Deus e do mundo de forma geral. Eu quero que você entenda hoje que esse lugar onde você está não é apenas porque você foi e gosta de estar naquele lugar, mas existe um investimento de Satanás para que você permaneça nesse lugar. E eu vou te dizer aqui uma das razões, existem várias, mas eu vou deixar ficar aqui para si uma das razões pelo qual Satanás investe pesado para que você continue ali. É verdade que não é Satanás que levou você àquele lugar, é óbvio, cada um de nós tem que assumir a responsabilidade pelas suas decisões. No entanto, sabemos que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para que a gente permaneça lá, porque existe uma razão que eu vou mostrar-te aqui. Pode parecer algo simples, né? Mas só aqueles que já estiveram nesse lugar, só aqueles que estão nesse lugar, sabem o quanto isso é destruidor. E uma das razões que faz com que Satanás investa pesado para que você permaneça ali é a perca da sua autoridade diante do mundo espiritual. Veja bem, Deus te chamou para um propósito. Todos nós fomos chamados para um propósito, outros propósitos genéricos, mas alguns foram chamados para propósitos específicos diante de Deus. Só que esses propósitos só vão se realizar se você não apenas estiver bem com Deus, mas você estiver com autoconfiança e autoridade suficiente para operar. Mas a pornografia te leva para um lugar de isolamento. Nesse lugar você está... Cada dia que passa, você perde aquilo que Deus te deu. Não que Deus vai tirar aquilo de ti, mas você, em sã consciência, percebe que não pode trabalhar para Deus enquanto estiver naquele lugar. Por quê? Fomos ensinados que você não pode orar por alguém, fomos ensinados que você não pode fazer aquilo, há disciplina na igreja, porque a disciplina, quando você peca, você é afastado. Quer dizer, há um conjunto de coisas que nos mostram que nós não podemos fazer isso diante de uma situação de pecado. E é uma coisa lógica, é verdadeira. Então, essa consciência te faz perder a autoridade diante do mundo das trevas. Satanás investe pesado para que você permaneça nesse lugar, porque Satanás não quer que você tenha a consciência da autoridade que você tem para operar e resolver problemas no mundo espiritual. Por quê? Porque mesmo você sabendo que ninguém conhece o teu pecado, mas você sabe que Satanás, os seus demônios conhecem. Você sabe que Deus sabe do que está acontecendo contigo. Diante de Deus você sabe que vai ser perdoado, mas diante do mundo das trevas, você percebe que não tem como você lutar com o diabo, não tem como você lutar com os demônios enquanto você está naquele lugar. E você assim atrasa o propósito de Deus na tua vida. Deus tem uma missão para ti, mas naquele lugar você não consegue operar. Tanto é que nós vemos hoje muitas pessoas que faziam a obra de Deus, oravam por pessoas, trabalhavam na igreja, mas hoje essas pessoas definharam.
algumas é porque esfriaram a sua fé, outras é porque estão mergulhadas nesse lugar, porque esse vício não se fala muito na nossa juventude, não se fala muito nos nossos púlpitos, e muitos jovens, muitos obreiros, muitos homens de Deus estão mergulhados nisso, e nós precisamos tratar disso. E eu quero deixar ficar aqui algumas dicas para que você possa paulatinamente começar a sair desse lugar. E eu quero que você preste atenção nestes detalhes. Você em primeiro lugar, você precisa entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque nós queremos começar daqui, começar da mente e recuperar o seu valor diante de Deus, recuperar o seu valor diante do mundo dos espíritos e recuperar também o seu entendimento. Eu sei que não é fácil sair desse lugar, mas quando você começar a mudar a sua mentalidade e entender o propósito de Deus na tua vida, você começa a dar passos para sair desse lugar. Você precisa entender o propósito de Deus, por quê? Porque quando você entende que Deus tem um propósito específico para mim e você sabe qual é o propósito, você vai passar a entender que tudo isso que vem em volta é uma distração para que você não cumpra. E isso vai despertar na sua mente a necessidade de cumprir esse propósito, afastando-se daquilo que é distração, sacrificando a tua própria vida para cumprir o propósito de Deus. Depois, o segundo passo, você precisa começar a entender que as frustrações e as decepções que você teve na vida, tanto com Deus quanto na própria vida, não são coisas que têm que te levar fora de Deus. As frustrações e as decepções são coisas que acontecem naturalmente. A vida não é como nós imaginávamos. Nós imaginávamos, nós idealizamos coisas, mas nós fomos crescendo e percebemos que as coisas não são como a gente imagina. E isso foi nos criar frustrações, foi nos criar decepções, e isso nos levou a um lugar de isolamento, de tristeza, de depressão, que nos mergulhamos neste lugar. Você precisa entender que frustrações existem, decepções existem, mas você precisa saber lidar com isso, não fora de Deus, mas na presença de Deus. Mesmo que o próprio Deus, você se sinta decepcionado com o próprio Deus, você tem que entender que Deus é perfeito. Então nós é que precisamos nos adequar a isso. Então resolva as tuas frustrações, resolva as tuas decepções e entenda que isso é natural, que todo mundo passa por isso, que você precisa continuar e ir para frente. Você precisa procurar estar bem consigo mesmo, conseguir sair para passear, jogar futebol, estar com amigos, com os irmãos e com a família de uma forma natural, não precisando necessariamente do telefone, de assistir coisas, de ver coisas para que você se sinta bem. Você precisa se sentir bem sozinho. O outro ponto importante é que você precisa ter um objetivo de vida. Além do propósito de Deus na tua vida, você precisa ter objetivos claros na tua vida. Você precisa decidir aprender novas coisas. Você precisa procurar entender que eu preciso ter um objetivo. Esse objetivo é algo que te vai levar ao próximo nível, a algum outro lugar. Então, você definindo um objetivo para a sua vida, você vai atrás disso e tudo o resto você considerará como distração. Você precisa definir um objetivo para a sua vida. Você precisa também, sendo possível, contar isso para alguém. Alguém de confiança, um irmão, um líder, conta isso para alguém, conversa com essa pessoa e peça para que essa pessoa te ajude a caminhar consigo para sair desse lugar. Porque estamos aqui a dar dicas simples e práticas, mas você precisa, sendo possível, ter alguém que te vai acompanhar de forma direta para que você possa sair desse lugar. Conte para alguém, fale para alguém, é maduro o suficiente para entender-te e te ajudar a sair desse lugar. Depois, você precisa usar daquilo que nós temos, né? Mas essas coisas acontecem mais na internet, no nosso telefone, no nosso computador. Você precisa usar ferramentas que ajudem-te a bloquear esse lugar. É claro que isso não resolve tudo, mas é um passo. Com a mente restaurada, você consegue paulatinamente sair desse lugar através desse bloqueio, através de... Você tem que deixar que essas coisas façam parte de ti. Você começa pouco a pouco a sacrificar, dizer, não, eu não vou entrar ali, eu não vou fazer isso, eu vou bloquear isso. E pouco a pouco a tua consciência vai voltando a partir daquele bloqueio que aparece naquelas aplicações que você decidiu bloquear. Eu quero que você entenda que o último passo é um dos mais importantes, que é alimentar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Salmos vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, senão andando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é a ferramenta mais importante que você vai usar para você sair desse lugar. Você precisa se encher da palavra de Deus. Você precisa se encher daquilo que a Bíblia fala como
como água que purifica, porque a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é que nos purifica, a palavra de Deus é que nos limpa, a palavra de Deus é que nos torna santo, é que nos santifica. Então, você precisa se encher da palavra de Deus. E nesse lugar, é óbvio que você não vai ter vontade de ir para a palavra de Deus, mas você precisa procurar pessoas que te vão levar a palavra de Deus, que te vão levar a se mergulhar nesse lugar, entendendo o propósito de Deus na tua vida, lidando com as suas frustrações, tendo um objetivo na vida, contando para alguém isso, usando ferramentas e enchendo-se da palavra de Deus para que você comece a sair disso. Eu sei que muita gente passa por esse problema, líderes, obreiros, pessoas que estão na igreja, às vezes estão no púlpito, passam por esse problema, mas nós queremos sair desse lugar porque nós temos um objetivo, temos um propósito de Deus e nós precisamos recuperar a nossa autoconfiança, a nossa autoridade no mundo dos espíritos para poder resolver problemas e tirar pessoas daquele lugar. Satanás quer nos prender nesse lugar e impedir que você, com a autoridade que Deus te deu, você avance. Mas Deus quer libertar você e tirar desse lugar para que você, com a autoridade que Ele te deu, possa entrar no mundo dos espíritos e resolver problemas. Então, pouco a pouco, trabalhe com isso. Eu quero que você partilhe com alguém este vídeo e se você quiser conversar comigo, eu vou deixar aí na descrição o meu número. Ligue para mim, entre no meu WhatsApp, converse comigo e nós vamos juntos caminhar para resolver esse problema na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vejo você no nosso próximo vídeo. Amém.